problema que nós talvez não tenhamos demais. Olha o que disse Mário Sérgio Cortella. Nós estamos satisfeitos, nós temos uma TV Novo Tempo, nós temos uma igreja bonita aqui, não é só essa, tem a igreja da Barra, tem a igreja central, não é isso? Tem a igreja de Curitiba, tem tantas igrejas, tantas bíblias, tantas versões diferentes. Mas cuidado com essa satisfação. Mário Sérgio Cortella disse: a satisfação paralisa, adormece e entorpece. Ela conduz a um estado perigoso de tranquilidade. Não estou querendo dizer que nós não podemos estar satisfeitos, mas eu fico com medo, como eu falei com os irmãos, pouco menos de um terço dos americanos, é menos de 20%, essa é uma outra pesquisa, e diz que 26% dos norte-americanos nunca leram a Bíblia. Eles estão um número um pouquinho diferente do outro. E olha uma pesquisa que fizeram de cultura bíblica entre americanos evangélicos, e olha o que descobriram. Isso foi o State of Bible, foi feito pelo Barna Institute e pelo American Bible Society em 2014, recente. Fizeram entrevista e 81% dos entrevistados diziam conhecer a Bíblia e o seu conteúdo. Contudo, menos de 43% deles foram capazes de citar os 5 primeiros livros da Bíblia. 50% sabiam que João Batista, apenas 50% sabiam que João Batista não era um dos 12 apóstolos. 69% acreditavam que a frase Deus ajuda quem cedo madruga estava na Bíblia. 48% acreditavam que o livro de Tomé fazia parte do Novo Testamento. E 58% dos entrevistados não souberam responder quem pregou o Sermão da Montanha. Será que se eu fizesse essa pesquisa aqui também eu teria um resultado melhor? O professor Kenneth Burdin, que é professor de teologia do Novo Testamento no Biola University, ele disse que nós antes costumávamos ser um povo de um livro só, o povo da Bíblia. Mas hoje nós estamos morrendo de inanição teológica, inanição bíblica. E ele, como professor de teologia, observou algo que eu também já vi no seminário. Muitas vezes, grande parte dos alunos que chegam para fazer teologia não sabem de cor nem as principais histórias do Novo Testamento. Cada vez que passa está menor ainda. E um recado especialmente, eu não quero aqui desrespeitar nenhuma religião, por favor, não interpretem assim, mas me permitam a digressão para fazer uma autocrítica do cristianismo moderno. E eu faço essa autocrítica baseada até numa frase de Augustus Nicodemos, um teólogo presbiteriano respeitadíssimo, que por muito tempo foi o deão da Universidade Mackenzie. Augusto Nicodemos falou o seguinte, e para mim é um quadro vivo do que vemos no evangelicalismo hoje aqui. Há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus está agindo de fato, ele desperta o povo para a palavra. E eu concordo com esse pastor presbiteriano. Porque, irmãos, é lastimável hoje. Você vê muitas vezes algumas pregações em TV, alguma coisa, é mais um sermão de autoajuda, uma palestra de autoajuda enfeitada com a Bíblia. Eu fico pensando às vezes, eu estou cansado já, não que eu acho que a gente não deva animar as pessoas, não é isso. Eu ontem mesmo fiz um sermão aqui procurando animar as pessoas que estão com dificuldades e tudo, mas eu não posso resumir ou reduzir a mensagem bíblica a isso. Há pessoas que todo sermão é só a mesma coisa, é Davi lutando contra Golias. Você vai vencer os seus gigantes. É terça-feira do milagre urgente. Jesus hoje não é mais Salvador. Perceberam isso? Na época de Billy Graham, a ênfase dos pastores, dos pregadores era: venha a Jesus, você que é um pecador, aceite a Jesus como seu salvador pessoal para a remissão dos seus pecados e a sua salvação. Essa pregação desapareceu. Hoje a pregação é: meu amigo, minha amiga, você que está com problema na empresa, você que está com problema nos negócios, você que está com problema na família, você que está com problema nisso, vem aqui, nós vamos fazer aqui o óleo ungido em Israel, o sal ungido em Israel. Isso para mim é idolatria. E eu me preocupo muito quanto as igrejas estão cada vez diminuindo mais o uso da Bíblia para colocar a imagem do pastor, virou franquia. Algumas igrejas que é a igreja do fulano de tal, você chega lá e tem a foto do camarada de todo tamanho na porta. E onde é que está a Bíblia? Irmãos, desculpem, é um desabafo que eu faço, porque eu lido muito com secularizados, ateus e pessoas que não querem saber de Deus, e eu temo que às vezes nós, como cristãos, estamos dando o maior argumento que o ateu possa ter. Por isso que eu citei esse pastor presbiteriano. Muita cantoria, muito teatro, muita animação,
Uma vez um ateu que estava ouvindo essa mesma palestra minha, ele estava na igreja e falou assim: obrigado, eu gostei do que você falou, porque eu fui a uma igreja uma vez com os amigos, e eles cantaram tanto, e gesticulavam, e levantavam a mão para cima, e tudo mais, e choravam, e riam, e pulavam. E depois que nós saímos, o meu amigo falou: então, você não sentiu nada de especial? Porque olha como é que nós estamos nos sentindo leve. E ele falou assim: olha, posso ser honesto, não quero ofender vocês. Eu sou professor de educação física. O que vocês fizeram lá é apenas estimular os hormônios do humor, a endorfina, da alegria. Isso eu faço na academia, as pessoas saem do mesmo jeito, vocês gesticularam, pularam. Perceberam? Eu acho que a gente tem que mostrar a razão da nossa fé. Por que eu creio que Jesus Cristo é o Senhor? Qual a diferença entre Sansão e Hércules? Porque hoje a história de Sansão é contada de um jeito tão banal, só de autoajuda, que eu acho que quase dá para fazer a mesma coisa com a mitologia grega. Hércules lutou contra o leão de Nemeia. Hércules lutou contra os seus inimigos. Hércules realizou os seus 12 trabalhos e enfrentou os titãs. Por isso Hércules conseguiu um lugar no topo do Olimpo, ao lado de Zeus. Você também hoje deve ser um Hércules. Qual é o leão de Nemeia da sua vida? Mas eu acho que a Bíblia tem que ser algo mais do que a mitologia grega. Ela tem que ter um poder que os mitos não têm. Por isso eu tenho que dar enaltecimento à palavra de Deus. A palavra de Deus. E, irmãos, o cristianismo está perdendo o conhecimento da Bíblia. Eu sei que a Bíblia fala em Oséias capítulo 4, verso 6, é um texto conhecidíssimo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Hoje, aproveitando o gancho que teve uma novela recente aí sobre os 10 mandamentos, na Bíblia diz que Moisés chegou um dia para Faraó e falou assim: ó Faraó, o povo de Deus é escravo no Egito. Eu tenho uma ordem de Deus para você, Faraó. Deixe o meu povo ir. Eu diria que se fosse hoje, o imperativo de Moisés seria um pouco diferente. Se Moisés se reerguesse hoje contra os faraós modernos, talvez ele não falaria: deixe o meu povo ir. Ele diria: deixe o meu povo saber. Porque a escravidão egípcia de hoje é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Não é deixe meu povo ir, é deixe o meu povo saber, deixe meu povo conhecer. Agora que contraste. Uma pesquisa mostrou que 77% dos americanos acreditam que a maior parte dos valores americanos estão em declínio, estão tendo problemas morais na América. E 25% deles acreditavam que era falta justamente de entrosamento de questões temáticas espirituais, religiosas, inclusive a Bíblia. As pessoas não estão conhecendo a Bíblia hoje, não estão conhecendo a palavra de Deus. E para você, agora eu vou pedir licença aos visitantes para também lavar uma roupa suja em casa. Você que é adventista, você que é jovem que nasceu na igreja, por que você acredita no que acredita? Só porque seu pai e sua mãe falaram? Eu vou dizer uma coisa muito séria. Enquanto você não trabalhar sinceramente com a possibilidade de estar errado e vencer essa possibilidade com argumentos lógicos, o máximo que você pode fazer é dizer que está acostumado a pensar assim. Existe uma diferença entre crer e estar acostumado a pensar daquele jeito. Você crê ou você está repetindo o que todo mundo fala? A fé dos seus pais é a fé dos seus pais. Se você não tiver a sua fé, a fé dos seus pais não vai poder te ajudar muito. Porque a fé deles é deles. Você tem que desenvolver a sua relação com Jesus, a sua fé, saber por que você crê no que crê. Qual é a razão da sua fé? Mas eu sei que, eu continuando no rumo que eu estou, alguém pode falar assim: Rodrigo, desculpa, você está sendo muito dramático. O problema hoje não é a falta de cultura hoje, não é um problema só da Bíblia. Eu sou professor, talvez alguém diria aí. Hoje o problema de cultura é geral, as pessoas não conhecem só a Bíblia, elas não conhecem também a história do Brasil, elas não conhecem matemática. Você está atribuindo um problema social da Bíblia que na verdade é muito mais amplo do que a Bíblia. Será? Será que... Eu quero pedir uma licença, antes de eu pedir isso aqui, deixa-me perguntar, quantos aqui são educadores ou lidam com a área de educação? Quantos são professores? Vários aqui. Eu vou pedir licença para falar uma coisa completamente não ortodoxa aqui, e espero não receber pedrada de vocês. Quando os professores... Eu sou professor também, viu? Sou professor também.
Quando os professores dizem que o problema hoje é a falta de cultura, que os jovens não são cultos, no passado também fazia esse discurso. Por exemplo, hoje não incentiva mais a leitura dos clássicos. Hoje não se lê mais Machado de Assis, Dostoiévski, Shakespeare. Não se leem mais os clássicos. As pessoas não conhecem, não se leem. Fala de Nietzsche, mas ninguém lê Nietzsche. Não se leem os clássicos. Mas hoje eu mudei um pouquinho o meu discurso. A pergunta que eu quero fazer para os educadores é o seguinte: será que o problema realmente é a ignorância absoluta? Será que existe mesmo ignorância absoluta? Eu vou explicar o que eu quero dizer. Me chama a atenção que o nível de conhecimento cai, mas o nível de letramento digital aumenta. Será que o seu aluno realmente é inculto? Eu vou explicar melhor o que eu quero dizer. Vocês lembram que John Locke, nos tempos dele, dizia que o ser humano é tábula rasa, folha de papel em branco, que o que você colocar na cabeça da criança, fica. Você sabe que os pedagogos hoje não acreditam mais assim. A criança não é mais folha de papel em branco. Quando você recebe o aluno em sala de aula, ele já traz um conhecimento prévio de casa. Ninguém é folha de papel em branco. As pessoas já conhecem algo. Aliás, vocês sabem que a pior injustiça é chamar, a palavra mais errada que usamos é chamar os estudantes de alunos. Sabiam disso? Sabe o que significa a palavra aluno? Sem luz, alumni. A gente ainda chama os estudantes por uma palavra que está desatualizada, porque aluno sem luz reflete essa época em que acreditavam que o ser humano nascia como tábula rasa, folha de papel em branco. Hoje os professores sabem que não. O aluno já traz muito conhecimento de casa, conhecimento prévio, mesmo as criancinhas. Você pensa que não? Estão atentos a tudo. Agora, então, se é assim, eu tenho a ideia, meus amigos professores, educadores, que o problema hoje não é a falta de cultura. Pelo contrário, não existe falta de cultura. Existe cultura inútil e perigosa. Hoje nós vivemos uma época de muitos doutores ou doutorandos em cultura perigosa e inútil. Pergunte para um jovem o nome dos 12 apóstolos, ele não sabe dizer. Mas pergunte para ele todos os personagens do Game of Thrones, ele sabe. E para sair um pouquinho da Bíblia, pergunte para ele a tabela periódica, ele não sabe. Mas pergunte o nome de todos os clássicos do futebol, ele sabe. Por isso que eu coloquei esse slide bem a propósito aqui. O doutoramento em estupidez e cultura inútil. Não sabe nada sobre a história do Brasil, para citar o conhecimento secular. Não sabe nada sobre economia, sobre a política. Digo, além daquilo que a TV apresenta. Mas ele sabe tudo sobre Big Brother Brasil. Ele sabe tudo sobre quem ganhou o campeonato, quem saiu. Ele não conhece praticamente nada de Dostoiévski, nada de Freud, nada de Sócrates, mas ele sabe tudo da vida de Ronaldo Gaúcho, de Neymar. Cultura inútil. Hã? Jogador de futebol. Mas veja bem, e o conhecimento que vale a pena? Cultura inútil. Aqui essas revistas que saem assim, olha, Xuxa revela segredos mais íntimos. Nossa, eu tenho que ler essa revista. Não, eu acho incrível como é que a mídia pega um besteirol, uma cultura que não vai me acrescentar nada, e vende. Eu lembro da Comportagem, era a dificuldade de vender revista Vida e Saúde. Ninguém tinha tempo, mas revista caras. Aí vem lá a manchete assim, né? Fulano de tal é fotografado no aeroporto ia falar Guarulhos. Santos Dumont, fulano de tal é flagrado no aeroporto Santos Dumont andando de mãos dadas com sua namorada. E eu aqui preocupado com a alta do dólar. Conhecimento inútil. E jovens, sabe por que eu estou... Não estou falando que você tem que ser um nerd agora, não pode ter um pouquinho de conhecimento popular. O problema é que a sua mente... Você está acostumado com o computador mais do que eu. Você já nasceu numa geração de internet. Você sabe que quando você começa a colocar muita coisa no computador ali, ele vai ficando mais lento. Você vai enchendo o seu celular de foto, tem uma hora que ele para de tirar foto. Por quê? O espaço do HD, do Winchester, da memória, como você quiser chamar, ele tem limitação.
essa coisinha que está aqui na sua cabeça, também chamada cérebro, também tem limitação. Se você fica enchendo de lixo, você não vai ter espaço depois para raciocinar com coisas que são importantes, especialmente o conhecimento que vai trazer a salvação para você. Ah, desculpa, eu não consigo entender coisas da Bíblia. É lógico, sua memória está lenta. Conhecimento inútil, mas também conhecimento perigoso. Eu acho interessante que, enquanto nós temos aqui, talvez, em muitas comunidades, crianças que não têm oportunidade de ir para a escola e talvez não saibam mal assinar o nome delas, mas sabem montar e desmontar um AR-15 melhor do que um fuzileiro das Forças Armadas. Sabem refinar uma cocaína precisamente melhor do que um químico com graduação na USP. Vocês entenderam, então, os que lidam com a educação, por que eu questionei se realmente o problema é a ignorância? Será que o problema é a falta de cultura ou é a cultura inútil? Isso dá um trabalho a mais para os professores, porque hoje o seu desafio não é meramente ensinar, é corrigir. É muito mais difícil. Para o professor hoje ensinar, ele tem que corrigir, tem que limpar, reformar, tirar conceitos, mudar. Mas, infelizmente, nós vemos a pós-modernidade que você tem que, essa onda de tolerância, a gente tem que tolerar tudo, você não pode questionar mais nada. Então, se você ensina uma coisa para o aluno, o pai pode até te processar. E na igreja também, muitas vezes, o que temos que fazer é corrigir conceitos. Eu vou dar mais um argumento para vocês, que a nulidade, o conhecimento estúpido, gera pessoas por aí. Hoje, a enciclopédia mais badalada não é a britânica, não é a Wikipedia. Todos os acadêmicos têm um pavor da Wikipedia, porque ela mistura a frase de um acadêmico de Harvard com uma criança de 10 anos na mesma página. Mas a Wikipedia tem um aspecto social relevante que eu queria trabalhar com vocês. A Wikipedia, você sabe como funciona, ela é alimentada por pessoas de todas as áreas, concorda? Então a Wikipedia me dá uma lista de qual o conhecimento que interessa às pessoas, porque se são as pessoas comuns que alimentam a Wikipedia, o conhecimento mais valorizado pelas multidões também será mais valorizado na Wikipedia, porque ela reflete aquilo que o povo valoriza. Agora vejam, lembram que o Romário, quando ele falava da camisa 11 dele, ele falou assim, Deus é 10, mas Romário é 11. Vocês se lembram disso? Eu acho que agora a coisa ficou pior, porque Romário acabou virando 21 e Deus virou 9. Por quê? Se você olhar a Wikipedia, você tem 1000 palavras, só para falar dos 1000 gols de Romário e tudo mais, você tem 21.000 palavras no verbete Romário. Olha depois na Wikipedia. É lógico que ela sempre modifica, né? Mas olha, quando eu fiz essa pesquisa, você tem 21.000 palavras no Wikipedia falando sobre Romário e apenas 9.500 palavras falando sobre Deus. Romário é um assunto mais importante do que Deus. Sobre a Mona Lisa e o renascentismo, você tem 16.000 palavras. Mas sobre Pokémon, você tem 47.000 palavras. Estão entendendo o que eu quero mostrar? Para falar sobre os 12 apóstolos, você tem 7.500 palavras. Mas o verbete Paquitas conta com mais de 12.000 palavras. Para falar sobre o Tiranossauro Rex, você tem 13.000 palavras. Já para falar sobre o Yoshi, que é um personagem de videogame, você tem 16.000 palavras. Isso está mostrando que o problema do povo hoje não é ignorância, é conhecimento errado, conhecimento perigoso e inútil, que ocupa o lugar do conhecimento válido. Agora eu queria abrir a Bíblia com os irmãos em Oséias, capítulo 4, verso 12, para mostrar uma coisa interessante. Nós citamos o texto de Oséias aqui, onde ele fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem tanto. Oséias 4, verso 12. Olha o que diz aqui. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. O que eu aprendo de Oséias 4,12? O problema do povo de Israel, quando falava assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, não é que o povo era ignorante, é que o povo era doutor em paganismo. Eles eram ignorantes em Javé. Percebeu a diferença? Eles tinham conhecimento,
mas não de Deus, do que não prestava. E como é que na arqueologia eu vejo isso? Bom, eu posso mostrar para vocês, através de um exemplo arqueológico, que o povo de Israel e Judá se tornava cada vez mais doutor em paganismo e menos alfabetizado no Deus de Abraão. Vamos falar desse